Olá, pessoal! Agora sim, estamos no último módulo do nosso treinamento de tempos verbais. E eu deixei este tempo verbal por último, não que ele seja difícil, mas ele, na verdade, é muito fácil, tá? Geralmente, quando a gente estuda inglês em escola ou com professor, geralmente ele já logo aparece depois do simple present. Mas eu deixei ele por último porque eu achei melhor colocar ali os outros tempos verbais por primeiro, para você estudar, e agora esse aqui vai ser totalmente fácil para você, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular aqui o que a gente já fez aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, ó, para ficar fácil para a gente visualizar isso, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. A gente já estudou o simple present, que te dando um exemplo, seria mais ou menos isso aqui, ó. You work, you don't work, e por último, do you work, tá? A gente estudou isso aqui, tá? Depois, a gente aprendeu o simple present também, mas só que com o verbo to be, que fica mais ou menos assim. You are, you aren't, are you, né? Lembrando que depois tem que ter um contexto ali. Daí a gente foi para o futuro, tá? Então vamos por aqui, ó. Future, simple future, que é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. You're going to work, né? Se a gente levar em consideração o verbo work como exemplo. You aren't going to work. E por último, are you going to work? É uma interrogação, né? Opa. Queria colocar esse aqui, mas não vai. Mas tudo bem. Dá para você entender aqui. Depois a gente foi para o simple past. O simple past funciona mais ou menos assim. You worked no passado. You didn't work, também no passado negação. E did you work? Did you work para perguntas. E ainda no simple past, a gente aprendeu o simple past do verbo to be, que seria you were, you weren't, na negação, e were you, na interrogação, tá? E agora, a gente vai estudar o present continuous e o past continuous, tá? Então, vamos ver o que é esses dois tempos verbais aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos começar, a gente vai começar com afirmação, e eu já vou de cara colocar as duas formas para você, tá bom? Vamos lá, então. Com o sujeito I, a gente pode montar o present continuous. Lembrando que o present continuous é o nosso gerúndio. Quando a gente fala assim, eu estou trabalhando, eu estou estudando. Então, seria I am working. Eu estou trabalhando. Como a gente já aprendeu anteriormente, é muito comum a gente contrair em inglês. Então, a gente vai contrair. I'm working, tá? Lembrando que esse aqui é o presente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim, ó, present, e vou colocar aqui past. Para você saber que aqui nessa coluna é o present continuous e aqui nessa coluna é o past continuous, tá? Então, vamos ver a diferença dos dois. Ó, na afirmação, I'm working, eu estou trabalhando. No passado ficaria I was working. Mas, professor Dan, eu tenho que usar o verbo to be, é isso mesmo? Sim, você tem que usar o verbo to be aqui na afirmação, no presente, e o verbo to be aqui
na afirmação no passado. E, além disso, você tem que ter também o ing depois aqui, ó. Se você não tiver esses elementos aqui, o verbo to be e o ing, está errado a construção da frase, tá? Então, é bem importante. E aqui também você já percebeu que no presente a gente contrai e no passado não existe a possibilidade de contrair, tá? A gente tem que deixar ele assim separadinho. Se você lembrar dessas regrinhas, você vai de boa aqui com esse tempo verbal, tá? Então, eu estou trabalhando, eu estava trabalhando. Com o sujeito you, que é você, então ficaria you're working, que seria você está trabalhando, e no passado ficaria you were working, tá? Que é a mesma coisa, o verbo to be e o ing. E aqui o verbo to be no passado e o ing. Então, não vamos esquecer desses elementos. Para o he e o she, é a mesma coisa também. He is working, he was working. E a gente repete isso aqui para o she. Então, fica she is working, she was working. Olha que interessante, né? A gente tem aqui o verbo to be. Opa! É o verbo to be aqui, o ing aqui. Esse ing está fazendo a função que no português a gente usa o ando, endo, indo. Por exemplo, andando, comendo, dirigindo, tá? É o nosso famoso gerúndio, tá? E a gente usa para expressar o que está acontecendo agora, no momento, tá? Digamos que a gente queira falar assim, está chovendo. Então, ficaria it's raining no presente, e no passado ficaria estava chovendo. Então, it was raining. Lembrando que quando for he, she e it, você usa o is no presente. E quando for no passado, você usa o was, tá? É bem importante essa regrinha, não esqueça. Muito aluno confunde. We're working. We were working, tá? Professor Dan, você usou o raining, chovendo ali no it? É, para ter um contexto aqui, porque né, o it, ele é neutro, tá? Então tem que ter um contextinho neutro ali. Coloquei chovendo. E they're working. E por último, they were working. Gente, isso aqui, de tanta gente trabalhando isso aqui, a gente vai deixando isso aqui na ponta da língua. É uma questão de prática, de estudar, fazer os exercícios, de sempre estar revisando, tá bom? Só que a gente não, quando você decora isso, quando você pega isso aqui, você não esquece mais. Mas até você chegar nesse nível de não esquecer mais, você tem que praticar bastante, tem que tentar sempre reforçar isso aqui, essas regrinhas. Esse aqui é o present continuous e o past continuous, tá? Para a gente descrever o que está acontecendo ou o que estava acontecendo. Digamos que você quisesse falar assim: ontem eu estava jantando quando minha mãe chegou. Então, você estava jantando, é o passado contínuo. Já se você falar assim, eu estou jantando agora. Então, é o presente contínuo, porque estamos falando do agora. Então, uma coisa que é importante você lembrar é que, às vezes, aqui com o presente, vou até colocar aqui com o presente, às vezes você vai usar a palavrinha now, ou às vezes é o now aqui. Vou pôr o now aqui para você saber que é agora, tá? E aqui é o passado, então pode ser em algum momento no passado. Ok, pessoal? Então vamos agora para a próxima aula, que é a negação desses dois tempos verbais, e eu vejo você lá. Até daqui a pouco.